Hey guys, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês a minha experiência usando o aparelho que eu já usei e hoje em dia eu uso o móvel. Então, me foi pedido para fazer um vídeo contando a minha experiência com o móvel, mas eu não posso contar a minha experiência com o móvel sem antes contar a minha experiência com o fixo. Bom, para início de tudo, eu resolvi colocar aparelho porque a minha mordida era torta e eu fui incentivada a colocar aparelho porque eles foram na escola onde eu estudava fazer uma palestra em relação à saúde dentária. Eu fui uma das sorteadas a indicação a fazer um tratamento dentário lá e acabei fazendo mesmo um tratamento dentário de aparelho fixo para poder corrigir a minha mordida. Eles fizeram um raio-x, digamos assim, para poder ver a minha arcária dentária, os meus dentes, e assim eles me mostraram que a minha mordida era torta e que eu poderia corrigir ela com um aparelho fixo. Vou deixar uma foto aqui, que é bem antiga, de eu usando aparelho. Eu coloquei o aparelho no finalzinho de 2017, eu tava no 7º ano, com 12 anos mais ou menos. E enquanto eu converso com vocês, eu vou deixar passando algumas fotinhas como são os aparelhos. E não vou conseguir mostrar uma foto clara do meu, porque eu fui tentar tirar e não foca. Mas vou deixar passando algumas fotinhas aqui, parecidas como ficam na boca e no dente. Após ter colocado o aparelho, com 12 anos, a minha preocupação era: será que quando eu for fazer meus 15 anos, o DEBI, a festa de 15 anos, eu estaria usando o aparelho ou eu já teria tirado o aparelho? E eles me passaram que eu usaria o aparelho por volta de uns 2 ou 3 anos. Aí eu fiz os cálculos e eu calculei que antes dos meus 15 anos eu ia tirar o aparelho. E eu tava super felizinha porque eu queria ver meus dentes limpinhos de novo sem o aparelho, porque era muito ruim, porque a gente não podia comer carne, não podia comer pipoca por conta do aparelho. Dependendo a corzinha da borrachinha que colocava no aparelho, você comesse alguma coisa que tinha corante, manchava e então era horrível. E depois, quando passava um tempo que você já estava usando, você tinha que colocar a borrachinha que ligasse em cima e embaixo os aparelhos para poder a mordida ficar bem mais fixa. E era horrível. Para comer você tinha que tirar aquelas borrachinhas. Dormir, você tinha que dormir com as borrachinhas. Era horrível. A borrachinha prensava ainda mais os dentes, então doía muito e era horrível. Mas eu fiquei satisfeita de ter usado, porque o resultado depois foi maravilhoso. E a minha maior confiança hoje em dia é o meu sorriso. E eu tirei o aparelho mais ou menos do meio de 2019 pro finalzinho de 2019. E aí, quando eu tirei, eu podia escolher fazer um clareamento dentário ou uma limpeza dentária. Eu escolhi o clareamento porque logo depois de tirar o aparelho, eu fiz uma considerável limpeza nos meus dentes, porque ficava aquela colinha depois que tirava o aparelho. Então, consideravelmente eu tinha que fazer uma limpeza, então eu escolhi fazer o clareamento. E eu fiz o clareamento. Eu tenho o molde do clareamento até hoje, que é dentro dessa coisinha rosa. Esse tem o meu nome e tem um código e tem o molde dos meus dentes para poder fazer o clareamento. A parte de cima e a parte de baixo é só colocar. Tá até sujo, porque faz muito tempo que eu não mexo nisso. Eu guardei. E a bisnaguinha eu não tenho, mas eu tenho a pontinha, a agulhinha da bisnaguinha, que é parecido com uma seringa, mas ela é mais fininha e tem a logo e a marcação do que vem no produto para clarear e tudo mais. E quando eu colocava esse molde para clarear os meus dentes, eu tinha que ficar 1 hora sem falar nada. Eu tinha que colocar e ficar com a boca fechada. Uma delícia. 1 hora sem falar nada. Mas o clareamento veio, eles mandaram 3 bisnagas e eu tinha que ir lá buscar
uma de cada vez. Então eu peguei uma, usei, acabou, eu ia lá, pegava outra, que tinha uma porcentagem maior, usava, acabava, e a última eu fui lá, busquei, usei e acabou. Era só 3 vinagras, que eu acho que a última porcentagem era 20%, se não me engano, de alguma coisa lá. E é isso. Clareamento eu gostei bastante, clareou os meus dentes. Meus dentes são branquinhos hoje em dia. E como eu tinha falado, eu tirei o aparelho em 2019. Eu tava no 9º ano, mais ou menos 14 anos. Tirado o aparelho fixo, eu fiz uma consulta com um negócio para poder tirar o molde do dente, para poder fazer o molde do aparelho móvel. Como já faz uns 4, 5 anos que eu tirei o aparelho, que eu usei o aparelho, então vocês relevem se eu não lembrar alguma coisa certeira, porque, gente, já faz 4, 5 anos, eu não lembro nem o que eu comi ontem direito, então relevem. Eu procurei bastante informação, porque eu não ia trazer meia boca, então eu peguei o meu boleto, peguei alguns papéis, alguns panfletos que eu tinha aqui em casa, que era do meu aparelho dentário, para poder juntar informações e trazer para vocês. Do que eu lembro do aparelho móvel, para fazer ele era horrível. A parte de cima dava vontade de vomitar quando foi fazer o molde. E a parte de baixo nem tanto, mas a parte de cima deu vontade de vomitar. E eu segurei. Até foi solicitado que eu não comesse antes de ir pra lá. Então, mas de qualquer jeito deu vontade. Era horrível fazer aquilo lá. Mas se faz só uma vez, né? Então, eu fiz o molde e recebi o meu aparelho. A caixinha verde, que é uma cor que eu gosto. Essa caixinha eu pude escolher. A outra rosa eu não pude, do clareamento. Eu não pude escolher. Mas essa aqui eu pude escolher, que é a verde. Uma corzinha que eu amo. E dentro dela tem o meu aparelho móvel, que já tá com uma cor mais amarelada, porque já faz muito tempo que eu uso. Faz mais ou menos uns 4, 5 anos, né, desde que eu tirei o aparelho. Então ele já tava um pouquinho amarelado. E a parte de baixo é um ferrinho que fica na minha boca. É um aparelho que coloca aqui embaixo, nos dentes de baixo, que são, se não me engano, nos 4 ou 5 dentes, mas embaixo para poder fixar a parte de baixo. E o móvel é usado para poder manter a parte de cima. O móvel, se eu não me engano, eu tive que usar por 1 ano, todos os dias, de dia e de noite na hora de dormir. E depois eu passei a usar ele só para poder dormir, porque me foi passado isso. Era pra usar todo dia, de manhã e de noite. E depois de um tempo, eles me passaram que eu poderia usar só na hora de dormir. Inclusive, até hoje eu uso na hora de dormir. Tem dia que eu esqueço, tem dia que eu não quero usar porque às vezes aperta. Mas eu sempre tento usar todos os dias. Eu só não uso quando eu vou pra viagem, porque aí eu descrenço. Eu não tenho vontade de levar pra poder usar em viagem, porque em viagem a gente normalmente tá numa correria. Eu não vou querer me preocupar em ter que usar aparelho na hora de dormir. E como eu tinha falado, eu usava aparelho móvel dia e noite. Então, pra falar, era horrível. A minha primeira impressão, quando eu coloquei, vi que eu falei totalmente esquisito, o que não saía. Até hoje eu tenho dificuldade pra falar quando eu coloco ele, só que é bem menos do que quando eu passei a usar ele. Então, fiquei um pouquinho chateada. E vou colocar ele agora nos dentes pra mostrar pra vocês como é que é. Eu coloco com a língua mesmo, porque já tá saindo difícil a fala. Porque eu já me acostumei. E pra tirar, eu também aprendi a tirar com a língua. Ou eu posso tirar com o dedo mesmo, mas eu aprendi a tirar com a língua, então eu passei a tirar só com a língua. Só que eu tenho que fechar a boca para poder pegar um pouquinho de pressão pra língua poder puxar o aparelho. E esse molde fica no céu da boca, por isso que atrapalha bastante a falar. Fica até bonitinho. Sinceramente, eu gosto mais desse aparelho do que o outro fixo. Fica mais bonito no meu dente. Achei esse bem mais bonitinho no meu dente do que o fixo.
E eu vou tirar ele pra falar com vocês, porque senão eu não dou conta. Em relação a juntar saliva, eu sinto que junta mais saliva no céu da boca, porque tá tendo muito contato com a língua e a língua tem muita saliva. Então a saliva junta muito no céu da boca. Eu meio que não gosto disso, mas pra mim tudo faz. Quando eu tinha que usar ele em público, quando eu saía e tinha que comer, eu tinha que levar a caixinha, tirar e pra depois comer, porque não pode comer com ele. Eu até comi com ele algumas vezes, porque não tinha como eu tirar, eu esquecia a caixinha de vez em quando. Mas releve isso. Eu tinha vergonha de tirar, porque é nojento, então eu não tirava pra comer. Mas quando eu levava a caixinha, quando era só com a minha mãe, com os meus familiares, eu tirava. É até errado comer com ele, porque fica muito esquisito comer com ele, não é legal. E pra dormir com ele é de boa, eu nem sinto ele. Só de vez em quando que algum dente traseiro meu pega mais, encosta mais, mas eu acho que isso é por conta do meu siso que tá nascendo. E eu uso bastante agora o móvel por conta disso. O siso tá nascendo, né? Então eu não quero que a minha mordida volte a ficar torta. E eu tô usando bastante o móvel pra dormir, pra poder tá não corrigindo, mas segurando e mantendo a minha mordida correta. E eu prefiro mil vezes esse aparelho móvel de cima do que o aparelho fixo e esse aparelho meu que tá embaixo fixado, porque é horrível, junta muita sujeira de comida aqui, resíduo de comida. Então eu tenho que estar sempre escovando o dente. E pra escovar, é super de boa escovar o de baixo. Eu nunca tentei escovar com um móvel de cima, porque não tem necessidade. Eu só lavo ele com outra escova de dente. Me vê na minha cabeça como é que seria pra beijar. Com o aparelho fixo, é um pouquinho perigoso se o outro parceiro também tiver com o aparelho fixo. Mas quando só um usa aparelho fixo e tá de boa, tá tudo fixado, é normal, não muda nada. E o aparelho móvel é melhor ainda, porque o fixo, ele parece ser mais pontudo e tudo mais. O móvel é lisinho, então é de boa beijar. Não tem dificuldade nenhuma com isso. É isso. Agora eu vou ficar usando o móvel pro resto da vida. Só que eu só uso de noite pra dormir, então é menos problema. E quero comentar também que hoje em dia já tem o Invisalign, que é um aparelho invisível, né? Parecido com o meu de clareamento. Quando eu vi, eu até estranhei. E comentando que a minha tia também tem o aparelhinho embaixo, porque ela já usou o aparelho. Ela tem o aparelho fixo embaixo e o móvel ainda. Ela deve usar ainda pra dormir. E o fixo embaixo a gente usa pro resto da vida. Então, E pra falar eu já acostumei. Às vezes eu sinto ele. Agora falando com vocês eu tô sentindo ele bastante. Mas eu não tenho costume de sentir ele. Eu fico só mexendo nele quando tem algum resíduo de comida. Mas como eu escovo o dente, eu nem lembro dele. Ele não me incomoda em nada. Na parte de baixo é super de boa. E o móvel, na parte de cima, eu só uso pra dormir, então não me incomoda. Eu fico a maior parte do tempo dormindo, então não sinto nada. E é isso. Essa é a minha experiência com o aparelho fixo. Hoje em dia, com a modernidade, mudou bastante. Então, você que for colocar um aparelho, escolher a melhor forma pra você, pra que não doa tanto, porque como tá mexendo na raiz do dente, vai doer de qualquer forma, dependendo do seu caso. Mas depois você vai ficar super satisfeita com o resultado. Eu sou muito feliz com o meu sorriso. E como eu usei o meu faz uns 5, 4 anos, eu trouxe só algumas informações, porque já faz muito tempo. Eu tive que procurar na minha papelada que eu tenho guardada se eu tinha alguma coisa relacionada ao meu aparelho dentário. E eu consegui achar o boleto que tem a mensalidade, porque eu pagava a mensalidade todo mês e
eu tinha que ir todo mês para poder fazer um retorno para ver se estava tudo alinhado e também tirar a borrachinha, ficar apertando e tudo mais. Então, é isso. Essa foi minha experiência usando o aparelho dentário depois de muito tempo. Agora o móvel é pro resto da vida, mas pelo menos eu uso só pra dormir. De vez em quando eu vou na casa da minha tia, que ela mora em outra cidade, eu vou pra lá pra dormir na casa dela, eu vou no banheiro e vejo a caixinha. Se eu não me engano, a caixinha dela é azul, então eu acredito que ela também usa pra dormir até hoje. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo aqui no canal. Segue nas redes sociais, link que tá na descrição do vídeo, mas ativa lá no Insta. Comenta ideia pra vídeos novos que vocês querem que eu traga no canal. Comenta que você gostou desse vídeo. Eu vou estar lendo tudo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!